Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 24 de maio de 2019, né? Sexta-feira, e estamos juntos aí, né? Na verdade, de Yahushua. Então, eu gostaria de dar continuidade aqui, né? No vídeo do Sila Malafaia, né? Buscando mais a Deus. Então, vamos lá, né? E deixa eu virar aqui. E tomara que os cachorros não latam, porque eles já latiram muito hoje, né? E hoje teve uma live maravilhosa do irmão Edinho, né? Quem quiser, entre no canal também dos Últimos Dias, que tá lá a live falando sobre os pastores. Muito boa live, tá certo, amados? Então, deixa eu ver aqui, peraí, que eu acho que ainda tá torto. Ai, ai. Acho que agora tá bom. Vamos lá. Acho que agora tá bom, né? Tá bom. Então, vamos lá. O que a gente viu... Tô botando o óculos de perto, porque eu não tô conseguindo ler com esse óculos de longe. Esse óculos escuro, né? Desculpa. O óculos escuro. Então, vamos lá. A gente terminou ontem, a gente leu, né, sobre 1 João, tá certo? Deixa eu aqui, colocar aqui pra gente, olha, veja. 1 João 1,18 diz assim, ó. Iahu nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Tá certo? Então, o Filho que veio revelar o Pai. Né? E a Escritura é bem clara, diz que ninguém viu o Pai. Ninguém nunca viu a Iahu. Tá certo? O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, o Filho que veio revelar o Pai. Tá certo? Então é isso, tanto que os profetas, né, na antiguidade, os profetas Jeremias, Isaías, eles não revelaram o Pai, eles revelaram o Filho. Eles revelaram a vinda do justo, que é Yahushua. Porque é Yahushua que veio revelar o Pai, tá certo? Então aqui, o Silas, ele colocou aqui um ponto, né, no resultado de buscar mais a Deus. Ele colocou Moisés, o homem que falava cara a cara com Deus. Então, a gente já viu aqui que ninguém viu a Iahu, o verdadeiro Deus, ninguém viu. Então, a gente vai ver aqui em Êxodo 33:11, qual foi o Deus que Moisés viu. Porque, com certeza, amados, não foi Iahu. Isso eu posso dizer com clareza, não foi Iahu. Porque a Escritura, ela não vai mentir. Êxodo 33, tá? A Escritura não vai mentir. Quer ver só uma coisa que está dizendo aqui, antes da gente ler, vou colocar aqui, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, segundo o que está escrito. Porque está escrito isso na Escritura. Vamos ver onde está escrito. Ó, Romanos 3. Romanos 3:23, amados. Olha aqui o que está escrito em Romanos 3:23. Essa letra aqui é muito pequena. Não rola. Deixa eu voltar aqui de novo, Romanos 3:23. Eu vou botar aqui, depois a gente volta em Êxodo, tá? Porque aquela letra é muito pequena, aí não rola. 3. Veja o que está escrito aqui, que o apóstolo Shaul diz. Ué. Peraí, amados, vamos voltar aqui de novo. Romanos 3:4. Romanos 3:4. Eu vi 23 ali, Romanos 3:4. Vamos ver. De maneira nenhuma, seja Iahu verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Então, o que está escrito aqui na Escritura é o que vale. Então, na Escritura está dizendo, como a gente viu, que Iahu, ele nunca foi visto por alguém.
Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, este que veio revelar o Pai. Tá certo? Então, esse Deus aqui que Moisés está pregando, que Silas está falando que Moisés viu face a face, não é, amados, não é mesmo Êxodo, não é Iago. Tá? Então vamos lá, Êxodo 33:11, né? Que ele falou, vamos ver. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Ok, tá certo. Então a gente vai fazer o seguinte, amados. Nós vamos primeiro ler aqui Êxodo 32, tá? Aí a gente vai ver aqui o que aconteceu, Êxodo 32, 33 e 34, tá? Vamos ler. Então a gente vê que Deus é esse. Porque o problema do sistema evangélico, né, é que os pastores eles colocam esses versículos isolados e a pessoa não lê a Bíblia, lê só esse versículo e fala, tá certo, o pastor falou, tá aqui escrito, tá certo. Só que nós temos que pesquisar e ler para ver qual é o Deus que ele está falando. Porque eu acredito até que nesse ponto Silas pensa que é um só Deus mesmo, porque ele não tem conhecimento de outro Deus. Tá certo? Na cabeça dele é só um Deus, porque ele fez teologia. E teologia é o estudo do Deus Theos. Tá certo? E esse Deus Theos é Terron. Então na cabeça dele é um só Deus. Tá? Mas vamos lá, vamos ler. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois, a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Ou seja, ele fez um bezerro. Mas na verdade eu tenho para mim que eles fizeram mesmo foi um bode. Porque hoje o bode é adorado, né? Na maçonaria, o Bafomé, né? Que é o deus bode, né? Que é o próprio Terron. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Veja, o pai, ele nunca pediu sacrifícios e holocaustos de ninguém, amados. Tá? Ele nunca pediu. Tá? Então, vocês vejam bem, ele nunca pediu que ninguém sacrificasse, que ninguém oferecesse holocausto. Yahweh nunca pediu isso para nós. Tá? Tanto que ele diz, sacrifício não me agrada. Né? Então vocês vejam bem, vamos vendo. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Aqui quem está falando é Yahushua, porque Yahushua que estava falando com Moisés, não era Yahweh, tá? Só que Yahushua estava falando, veja bem, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Vocês vejam que em Hebreus 9, que a gente já leu nessa parte do vídeo do Sila Malafaia, o próprio Yahushua diz, sacrifícios e holocaustos não quiseste. Ou seja, ele estava dizendo que Yahweh nunca quis sacrifícios e holocaustos de ninguém. Então veja bem, disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado, deixa-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, depois farei de você uma grande nação. Veja, aqui
Com certeza não foi Yahushua falando. Eu tenho certeza que esses copistas que traduziram a Bíblia colocaram colocaram outro versículo, outra parte de outro texto que estava falando de Terrom e acrescentaram aqui para trazer confusão. Porque Yahushua, ele tem a essência e o caráter do pai de Yahweh, tá? Então aqui com certeza não foi Yahushua que estava falando com Moisés. Aqui eu tenho certeza, amados, quando eu li isso aqui, eu tenho certeza absoluta que eles colocaram essa parte para trazer confusão. Porque é isso que os copistas, quem são os copistas? Os maçons, os falsos deuses da ONU, que fazem parte da maçonaria, que fazem parte dos Illuminatis, que são os maçons, que fazem parte dessas 13 famílias, tá? Que comandam o mundo, que fazem parte do satanismo, tá certo? Eles que fazem parte. Então eles mudaram tudo aqui. Então eu tenho certeza que eles colocaram essa parte aqui, esse versículo 4, até porque, amados, a Bíblia, ela é que tem capítulos, versículos e epígrafes. A Escritura não tem nada disso. Então eles pegaram e colocaram parte de outro texto e colocaram aqui para trazer a confusão, tá? Não tenha dúvida disso. Vamos continuar. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios? Aqui eu tenho certeza que essa parte aqui, 10, 11, 12, eles tiraram e botaram aqui, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É só vocês pedirem confirmação ao Pai no entendimento, que o Pai vai mostrar a vocês. Tá? O Espírito nos guia toda a verdade. Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abrão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Amados, isso aqui, Yahushua prometeu isso sim para Abrão. Tá certo? Ele prometeu. Só que aqui, Moisés, ele foi enganado por Terrom. Terrom também se passava por Yahweh. Mas essa parte aqui que a Yahushua mais acima estava falando com ele, né? Aqui, ó. Essa parte aqui, deixe-me agora que a minha ira... Não, aqui, ó. Isso aqui que ele está falando, aqui foi Yahushua falando. Aqui foi, ó. Aqui, ó, tenho visto que este povo é um povo obstinado. Até aqui foi Yahushua, falando da parte de Yahweh, tá? Porque Yahushua que falava com Moisés. Ele que apareceu na sarça ardente para Moisés, tá? Mas dessa parte aqui em diante, tá? Aqui, ó, essa parte aqui, tá? Foi Terrom se passando por Yahweh, e eles pegaram de outro texto e colocaram aqui para trazer confusão. Não tenham dúvida disso. Vocês podem orar pedindo um entendimento ao Pai, que o Pai vai mostrar a vocês. Pode ter certeza, amados. Então, isso aqui, ó, lembra-te do teu servo Abrão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhe prometi, que será a sua herança para sempre. Aqui, Moisés estava falando com Terrom, porque Terrom estava se passando por Yahweh, e ele estava pensando que se tratava de Yahushua, que falava por parte de Yahweh. Ele estava pensando, mas ele falou isso aqui para Terrom, pensando que era Yahweh. Tá? E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre este povo. Só que aqui, a Escritura diz que Yahweh, ele não é homem para que se arrependa. Tá? Então Yahweh, ele não se arrepende, até porque ele é amor. Ele não vai fazer o mal. Tá? Pessoal, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O verdadeiro, ó, Deus não é homem para que se arrependa. Para que se arrependa. Está escrito em Isaías, se não me falha a memória. Vou tirar aqui. Ah, peraí.
Aqui, Números 23, 19. Números 23, 19. Aqui, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura direi a ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, esse aqui é o verdadeiro Yahweh. Ele não é homem, porque Yahweh, ele é espírito. Ele não é homem para que minta, porque o instinto do homem é mentiroso. Nem filho do homem para que se arrependa. Tá certo? Então, ele não se arrepende por quê? Porque ele é perfeito. Ele não tem erros. Ele é amor. Ele é compaixão. Ele é todo poderoso. Entende isso? Então, esse aqui é o verdadeiro, tá? Então, quando aqui está falando que Deus se arrependeu, aqui está falando de Terrom. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçaram trazer sobre este povo. Até porque Yahweh não faz mal a ninguém. Pelo contrário, ele é amor. Tá? Não pode o amor fazer mal. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, estava escrito em ambos os lados, frente e verso. Aí aqui, essa parte aqui já voltou de novo a parte que a Ruxa falou, que o povo tinha se adorado o bezerro de ouro. Tá? Então aquelas outras partes foi colocado aqui para trazer confusão. Agora aqui já está vindo aqui o que aconteceu quando Yahushua falou para Moisés: olha, o povo está adorando o bezerro, desce depressa, tá? Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Yahushua. O que nelas estava gravado foram escritos por Yahushua. Porque, lembram, ninguém viu a Yahweh. Tá certo? Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há um barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como este povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé, à entrada do acampamento, e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também. Vejam bem, o que Moisés disse para os levitas. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Veja, amado, se esse é Yahweh, o Deus que é amor. Eu não falo que Yahweh ele tem amor. Não, Yahweh é amor. É a essência dele, ele é amor. Veja, se o verdadeiro Deus, Yahweh, iria mandar os levitas percorrer um acampamento de tenda em tenda e matar seu irmão, seu amigo, seu vizinho. Então vocês vejam o Deus que Silas está falando. Desculpa, amados, eu estou com uma tossinha bem chata. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Veja isso, amados. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor. Veja, vocês se consagraram ao Senhor como? Matando cerca de 1.000 israelitas, irmãos, amigos e vizinhos. Eles se consagraram ao Senhor. Que Senhor é esse?
pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. Olha isso, o Senhor os abençoou por eles terem matado filhos, irmãos. Vejam bem, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Lembre-se, em Hebreus 9, Yahushua disse que sacrifícios e holocaustos não quiseste. Yahushua estava falando do pai, que o pai nunca quis. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Senão, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Vejam bem. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Vocês vejam bem. Yahweh não fere ninguém, amados. Yahweh é amor. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vai para a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Veja, destruí-los. Olha isso. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus efeitos e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum efeito. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Aí aqui vem o versículo que Silas falou. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo, que todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e eu conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Aqui o meu nome, o Senhor. Primeiro que o Senhor não é nome, é título.
Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Veja isso. Yahweh, ele é compassivo com todos, tá? E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Veja bem, mas ele viu a face, né? Ele via face a face. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir no Monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao Monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem. Veja, o Senhor desceu na nuvem. Aqui está contando como que aconteceu, tá? Como que aconteceu, né? Ele entregou as 2 tábuas, tá certo? Vejam bem. Aqui ele entregou ele fez as 2 tábuas e subiu de novo, tá? Aqui está repetindo o que está em Êxodo 20. Aqui está repetindo. A gente vai ler Êxodo 20, 21, vocês vão ver qual é o Deus que mandou ele fazer isso, tá? Vamos continuar aqui e a gente vai ver. Então vamos lá, aqui ó. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao Monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Ó, desceu na nuvem. Guarde bem isso, desceu na nuvem. Deixa eu aqui, botar aqui, amados, espera aí. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui, ó, vamos botar aqui. Êxodo 20, ó, para vocês verem que eles estão repetindo, é porque eles mostram. Peraí. Ó, meu pai. Ih, peraí, gente. Êxodo 20. Olha só. Aqui fala dos 10 mandamentos, tá? Mas aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Vou botar aqui, papai. E todo o povo viu os trovões e relâmpagos. Olha só. Aqui, amados, ali é onde está falando que Moisés, ele quebrou, ele foi falar com Yahushua. Aqui está falando da parte de Terrom, não é da parte de Yahushua. Só que eles botaram o Êxodo 20 para confundir. Ali ele está repetindo, mas está repetindo, mostrando uma parte, só que eles misturaram tudo, tá certo? Olha só, para a gente entender o que está acontecendo aqui. O povo, Moisés, ele foi lá falar com Yahushua, e Yahushua deu as 2 tábuas né, de pedra, que estava escrito os 10 mandamentos que Yahushua mandou, tá certo? Da parte de Yahweh, tá? E aí o que acontece? Nesse intervalo, o povo pediu para Arão, que era irmão de Moisés, tá? Para ele fazer um Deus, porque eu não sabia o que tinha havido com Moisés, que Moisés poderia estar morto, porque ele já estava lá 40 dias no Monte Sinai. Eles não sabiam o que aconteceu com Moisés, então o que eles falaram? Faça-nos um Deus. E aí Arão pediu os enfeites de todo o povo, né? E todo mundo deu seus enfeites. Ele foi, preparou ali e fez o bezerro de ouro, que ele mesmo falou que saiu o bezerro de ouro, tá? E o povo começou a adorar e falar que este foi o Deus que nos tirou do Egito.
Tá certo? E a Ruxa falou para Moisés, olha, você desce porque o povo está adorando o bezerro de ouro. E aí Moisés desceu. Quando Moisés desceu, ele ficou tão furioso que ele jogou as tábuas e as tábuas quebraram. E nisso ele pegou e difundiu, derreteu o bezerro de ouro, colocou água e obrigou o povo a beber. O povo bebeu a água com pó do ouro lá. Tá? E aí ele disse, eu vou subir para falar de novo com Deus, para ver se Deus ele perdoa os seus pecados, porque foi muito grave o pecado de vocês. Nisso que ele subiu e a Ruxa já tinha se afastado. E isso vocês podem ler em Atos 7. Quando Estevão, ele conta tudo isso, que quando ele fala que o povo adorou o bezerro e que o Senhor ele se afastou e eles foram enganados pelos celestes, pelos anjos celestes, eu esqueci, mas ele fala um termo que mostrando que o Altíssimo não estava mais ali, que o povo foi enganado. Eu esqueci como ele fala, mas eu posso pesquisar aqui, ver aqui, a gente vai ver, tá? Então, nisso Moisés ele subiu para falar com o Senhor. Mas qual o Senhor que Moisés subiu? Porque Yahushua já tinha se afastado pelo pecado do povo. E Terrom que se fez passar por Iau. Vamos ver aqui em Êxodo 20, depois a gente volta ao Êxodo 34 para a gente ver como bate. Veja bem. Então falou Deus todas essas palavras dizendo. Aqui, amados, lembra? Vocês vão ver que aqui é o Terrom. Porque a segunda parte, quando Moisés vai lá para poder dar a tábua e ele escreve as leis, os mandamentos, lá vem também as leis. Vem também as leis. Veja bem. Então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da servidão, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui é Terrom se passando por Iau, veja bem. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunha contra o teu próximo, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu, aqui ó, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos. Veja isso, é coisa de temeroso, de medo. E o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Lembra que Moisés aqui, ele estava enganado. E aí o que acontece aqui, amado? Veja bem. Ele disse Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Ou seja, onde Terrom estava. Porque ele é trevas. Veja. E aí,
Eu mostro para vocês aqui o seguinte, amado. Primeiro João. Ó. Não, vou nessa aqui. Ó. Vamos primeiro aqui acabar aqui para vocês verem aqui, ó. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Vocês vejam que esse Deus é Terrom. Veja bem. Ele que deu na segunda vez as tábuas dos 10 mandamentos se passando por Iarro, e logo em seguida surgiram as leis de Moisés, que tanto eles brigavam por causa da lei, porque são tudo atos religiosos que o pai nunca pediu. Você vê que nos 10 mandamentos não tem negócio de atos religiosos. O que tem ali é você amar ao pai, não ter outros deuses, e você amar o próximo, é isso que diz. Tá? Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que dos céus eu falei convosco, não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós, um altar de terra me farás, e sobre eles sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti, te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profaná-los-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Veja bem, amados, quem pediu sacrifícios e holocaustos foi Terrom, não foi Iarro. Leiam Hebreus 9, vocês vão ver que Iarro nunca pediu holocausto e sacrifícios. E tem também outras partes na escritura falando que holocaustos e sacrifícios Iarro nunca pediu. Então vocês vejam bem. E aqui está dizendo aqui, ó, olha aqui, ó. Porém, se chegou à escuridão onde Deus estava, tá? A escuridão, tá certo? Então, e tem outra versão também que diz que ele chegou, vamos ver aqui, Êxodo 20, 21. Tem outra versão que fala que ele estava na nuvem escura. E vocês vejam que em Êxodo 34, que a gente está lendo, ele estava na nuvem. Tá? Então vamos ver aqui. Êxodo. Vamos ver como é que estão aqui nessas versões. Sobe mais. Êxodo 20, 21, né? 20, 21. Vamos ver aqui como é que está aqui nessas versões. E o povo ficou de pé, de longe, somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Tá vendo? Aqui, ó, nuvem escura, nuvem escura, nuvem escura. Chegou à escuridade onde Deus estava. Aqui, ó, o povo parou ao longe, mas também chegou-se às trevas dispersas onde Deus estava. Veja bem, vocês vejam bem. E aí eu falei para vocês, guarde, tá? Esse versículo. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, João 1,18, acho que é João 1,18, vamos ver aqui. João 1,18, peraí. Ó, pra gente ver que são dois deuses, amados. Vamos ver. Iarro nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do pai, esse o revelou. Mas não é esse não. Me confundi, é 1 João 5. Mas é esse também, né, amados? Porque a gente vê que Iarro nunca foi visto por ninguém. E aqui está aqui, ó. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? De Yahusha. Yahusha falou com eles. E vos anunciamos. Ou seja, Yahusha falou com os discípulos, com os apóstolos, e os apóstolos anunciaram o que Yahusha falou, porque Yahusha que revelou o Pai. E o que Yahusha revelou do Pai? Que Iarro é luz, e nele não há trevas, não há nele trevas nenhumas. Então vocês vejam que quando
Aqui a gente lê, né? E o povo ficou de longe, somente Moisés chegou perto da nuvem escura, ou chegou perto da escuridade, da densa escuridade. As trevas espessas onde Deus estava, não era Iarro, porque se Iarro tivesse aqui, isso aqui não teria mais treva nenhuma, amado, porque ele não é trevas. Se Iarro ele tivesse falado com Moisés, primeiro que ninguém nunca viu a Iarro, como a gente já viu aqui. Segundo, se fosse, vamos supor, se fosse realmente Iarro que fosse falar com Moisés, tá? Não teria mais trevas. Se ele viesse, acabava as trevas. Então vocês vejam aqui que se trata do falso Deus, tá? Então aqui vamos continuar aqui a ler aqui, tá certo? Então vocês gravaram bem aqui. Olha, então o Senhor desceu na nuvem. Qual nuvem? A nuvem escura que ele estava, dessas trevas. Permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Aqui, ó, não deixe punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração. Olha isso. Iarro, ele é amor, ele não castiga ninguém. Como eu já expliquei, nós é que nos condenamos, né? Porque ele é justo e justificador. Né? Já expliquei isso nos vídeos e eu sempre procuro explicar para a pessoa entender. Qual foi a justiça que Iarro... qual é a sua justiça? Ele enviou seu filho para morrer por nós, para nos salvar. E para nos dar a liberdade nele. Liberdade de quê? Da liberdade da religião. A gente adorar ele em espírito e em verdade. Adorar Iarro em espírito e em verdade. Mas Iarro, ele é justificador, por quê? Porque ele nos justifica mediante a fé em Yahushua. Mas aquele que não crê em Yahushua, ele próprio se condena por não crer. Tá certo? Não é Iarro que condena. Iarro é amor. Ele não vai condenar ninguém. Somos nós que escolhemos a condenação ou a justificação de Iarro. Se a gente escolhe crer em Yahushua, Iarro vai nos justificar mediante a fé em Yahushua. Se a gente escolhe não crer em Yahushua, é nós que nos condenamos pela escolha de não crer em Yahushua. Tá certo? Então aqui, ó, imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-me, Senhor. Mesmo sendo esse povo um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faça de nós a tua herança. Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Veja bem, diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo, no meio do qual você habitará, verá a obra maravilhosa que eu, Senhor, farei. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo. Esse do 34:10, tá? Esse do 34:10, aqui tá a obra maravilhosa que eu, Senhor, farei. Mas vamos ver em outras Bíblias. Esse do 34:10. Que em outras Bíblias tá outra coisa, porque eles estão mudando muita coisa, amados, porque eles estão vendo que a gente já está sabendo da existência desse Deus Terron. E esses judeus da ONU, esses falsos judeus, eles não querem que a pessoa descobre. Por quê? Porque somente esses que são a elite desses falsos judeus da ONU, eles sabem da existência de Terron, eles adoram Terron, eles não querem que as pessoas saibam. Então eles estão mexendo na Bíblia, justamente para a pessoa não perceber, porque vocês vejam aqui, que aqui nessa Bíblia, nessa aqui a linguagem, é a nova versão internacional, aqui está, ó: o povo no meio do qual você habitará verá a obra maravilhosa que eu, Senhor, farei. Mas vamos ver aqui em outras Bíblias como é que está? O Senhor Deus disse a Moisés: eu estou fazendo uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra, em nenhuma nação. Todo o povo verá milagres eu, Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Aqui eles já cortaram.
Cadê o terrível? Terrível? Coisa terrível é o que faço com você. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Verá a obra de Jeová, porque coisa terrível é o que faço contigo. Vocês vejam bem, essa Bíblia aqui eles tiraram. Hã? Cadê as coisas terríveis? Vocês vejam que aqui Êxodo 34. Ó, Êxodo 34:10. Vocês estão vendo? 34:10. Hã? E o que é terrível? Vamos ver aqui sinônimo de terrível? Vamos ver. Sinônimo de terrível. Tá? Para vocês verem que não tem nada a ver com Yahweh. É totalmente um Deus oposto de Yahweh. Tá certo? Terrível. Vamos lá. Olha só. Vamos ver o que é sinônimo terrível. Ó, que provoca terror. Yahweh provoca terror, amados. Hã? Vamos ver? Aterrorizante, aterrador, amedrontador, angustiante, apavorante, arrepiante, assombroso, assustador, assustoso, atemorizador, atemorizante, aterrorizador, atroz, espantoso, hediondo, horrífico, horrível, intimidador. Que é isso que ele faz, ele intimida, ele quer que o povo adore a ele. Se o povo adorar, ele vai abençoar. Se o povo não adorar, ele vai... Ele, entendeu? É isso, ó. Intimidante, medonho, pavoroso, temeroso, temível, terrificante, terrífico, torvo, tremendo. Hã? Vocês vejam bem. Só por aqui vocês vejam. Que deve ser temido, feroz, impiedoso, implacável, inclemente, maquiavélico, truculento, violento, que causa e importuna, cansativo, desagradável, enfadonho, entediante, fastidioso, importuno, maçador, maçante, tedioso, que produz maus resultados, funesto, grave, inquietante, nefasto, sério, que é invencível, irretorquível, incontestável, irrefutável, invencível, indiscutível. Veja bem. Então, ó, o que dá má qualidade, horrível, horrendo, horroroso, inferior, mal, ordinário, péssimo, ruim. Que é estranho, esquisito, estranho, extraordinário, sinistro. Que é muito grande, colossal, descomunal, enorme, estupendo, formidável, gigante, gigantesco, imenso, imensurável, comensurável, monstruoso. Então vocês vejam bem aqui, ó, que provoca terror, aterrorizante, aterrador. Então aqui, ó, para vocês verem, amado, por isso que nós temos que sempre estar pesquisando. Porque veja isso, aqui está a obra maravilhosa que eu, Senhor, farei. Tá? Então, ó, aqui, ó, todo o povo verá que milagres o Senhor posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Veja bem, uma coisa terrível em favor de vocês. Porque coisa terrível que faço com você. Porque coisa terrível que faço contigo. Hã? Tem outras versões que tá coisas tenebrosas, coisas apavorantes é o que faço contigo. Tem versões que tá assim, amados, que eu já vi. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Porque coisa terrível que faço contigo. Aqui, ó. Verá a obra de Jeová. Realmente a obra de Jeová. Porque esse Jeová é terror também. Com o nome Jeová. Entende? Então, é isso, amados. E aí aqui, ó, para vocês verem como se trata de dois deuses, tá? O Deus verdadeiro que é Yahweh, que o próprio Filho falou, o único Deus verdadeiro, porque tem o falso. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, em 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios 4:4. Olha,
Aqui, ó, eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Veja, aqui o Deus desse mundo está em minúsculo, tá? Vocês podem reparar que em todo está em minúsculo. Veja, aqui, ó, conservou a mente deles na escuridão, porque ele é escuridão. Então a mente também está na escuridão, eles estão cegos, no engano. E ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito do esplendor de Yahushua, o qual nos mostra como Yahu realmente é. Tá? Veja bem, ele mostra, Yahushua, ele mostra como Yahu é. Quem é Yahu? Yahu é amor, ele é compassivo, ele é benigno, ele é longânimo. Esse é Yahu. E ele é espírito, importa que eu adoro o espírito em verdade. Os quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos crentes, ó, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, do esplendor de Yahushua, o qual é a imagem de Yahu, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, tá vendo? Aqui, ó, sempre tá assim, tá? Então agora a gente vai ver aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2:11, tá? Vou botar aqui para vocês, nessa aqui, 2 Tessalonicenses 2:11, ó. Oh, não, peraí. Tessalonicenses. Ih, caraca. Gente, eu tô... Tessalonicenses. Que isso, gente? Esqueci como se escrevia a palavra, que absurdo. 2:11. Olha só. Ó. Eu vou ler daqui até o 11 para a gente entender de qual Deus está falando aqui. Tá? Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Yahushua, ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém se engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Aqui está falando de Terron, só que aqui está em letra maiúscula, tá? Vocês vejam bem como é que é Terron. Não se lembrem de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? Ou seja, ele estava alertando o povo de Yahu sobre o Deus Terron. E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Yahushua matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Aqui esse perverso que ele está falando é Lúcifer, que será segundo a ação de Satanás, que é Terron, que é o Deus desse século, tá? Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Por quê? Porque Terron, ele vai dar poder a Lúcifer, tá? Porque Lúcifer hoje ele está preso. Ele está preso no abismo, mas ele será solto. E aí, Terron, que é Satanás, porque Lúcifer e Terron têm o título de Satanás, tá? Ele dará o poder dele para Lúcifer, tá? Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Veja bem, aqui está falando a vinda desse perverso, que é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esse Deus aqui, que está em maiúsculo, é Terron.
Porque Yahweh não manda um poder sedutor ou um poder de mentira, de engano, como está em outras traduções. Quer ver 2 Tessalonicenses 2:11? Vamos ver aqui como é que está. 2 Tessalonicenses 2:11. Não repare os cachorros da amados, é direto isso. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Vocês vejam se Yahweh vai mandar o poder do erro. Muitas pessoas falam isso, eu já falei muitas vezes. Porque Deus ele envia o poder do engano, da mentira, para a pessoa crer na mentira. Eu, quando estava no sistema, eu falava isso, gente. Mas isso aqui não é Yahweh. Isso aqui é Terron, o Deus falso. Mas eles botaram Deus com D minúsculo aqui. Vocês viram que, segundo Coríntios 4:4, o Deus está com letra minúscula. Mas aqui está em maiúsculo. Por quê? Eles traduziram com D maiúsculo para a pessoa pensar que é Yahweh. Tá? É por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro para darem crédito à mentira. É por esse motivo, pois, que Deus manda a operação do erro, operação do erro. Tá? Então vocês vejam bem. Por essa razão, Deus lhes envia, ou seja, Terron lhes envia a operação do erro, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que creram na verdade, mas tiveram prazer na mentira. Esse Deus manda o engano, o poder do engano, a operação do engano, da mentira, para que sejam condenados todos que creram na verdade. Os que não creram na verdade, que sejam condenados que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Tá certo? Quem faz isso é Terron, não é Yahweh. Yahweh quer que todos sejam justificados, mas só serão justificados aqueles que creem em Yahushua. Tá? Mediante a fé em Yahushua. E ele justifica. Agora, aqueles que crêem na mentira da religião, do engano da religião, serão condenados. E quem é que faz isso? Para que creiam na mentira é Terron, não é Yahweh. Tá? Deixar isso bem claro para vocês. Então agora, vamos ver aqui Deuteronômio 34:10. Tá? Eu agora, amados, vou ler só essa parte de Deuteronômio 34:10. Tá? E... nome 34. Aí vocês leiam tudo, porque para poder eu preservar a minha... tá, aqui ó. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, tá? Mas aí vocês fazem o seguinte, amados, se vocês quiserem, leiam também Deuteronômio 34. Eu não vou ler para preservar a minha vista, tá? Porque eu já li bastante, né? Eu tenho que ter cuidado com minha vista também, tá? Com meus olhos, tá? E ainda está indo um pouco inflamado, mas está melhorando. Mas vamos com calma. Então vamos lá, vamos ver o que o Silas vai falar aqui sobre Moisés, o homem que fala cara a cara com Deus. Que agora a gente está vendo que fala cara a cara com Deus Terron, porque não foi com Yah. Vamos lá. Está lá em Êxodo 33:11. E Deuteronômio 34:10 diz assim: não haverá nenhum profeta como Moisés. O maior profeta. Um relacionamento diferenciado. Jó. Jó, meu irmão. Não é Deus dando um testemunho ao capeta acerca de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. Na terra não tem ninguém igual a ele. Daniel, no capítulo 9 e no capítulo 10, você vai ver o anjo que vem trazendo a resposta assim: Daniel, tem um recado de Jeová para você. Você é um homem muito amado, você é um homem muito desejado. Meu irmão, não tem jeito, meu irmão. Nós estamos enganados. Olha, eu vou citar um exemplo chulo. O meu relacionamento. Aí, amados, vocês reparem que ele mistura o Yahweh com o Terron como se fosse um só. Mas eu até acredito que o Silas aqui ele está enganado. Ele pensa que só existe um Deus mesmo. Embora ele lê, né, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, ele não se deu conta, ele acha que é só um só Deus,
Eu acredito que ele tem enganado também nesse ponto aí. Ele não está enganando, sabendo, querendo enganar, não, tá? Eu acredito que ele tem enganado. Por quê? Porque a maçonaria, ela só mostra esse Deus num alto grau, né? Eu acho que a partir do grau 30, que a pessoa começa a conhecer quem é a Terron, quem é que eles adoram, né? Mas Silas é uma marionete na maçonaria, porque ele é maçom, amados. Não tenha dúvida disso não, pesquisa. Começa a ver, tem um monte de vídeos aí, até dos segredos subliminares, que mostra gesto dele, que mostra um monte de coisa da vitória em Cristo. Ele é maçom, mas ele está enganado, tá? Então, vamos continuar. Relacionamento com o presidente eleito, um relacionamento pequeno. Eu fiz o casamento dele, desde 2006, de vários embates ideológicos que ele defende, eu defendo, então tive uma aproximação. Um relacionamento pequeno meu com o presidente me faz eu ir na casa dele falar com ele, faz ele vir aqui na igreja. Quando é eleito, a primeira vez que ele sai fora da casa depois de eleito foi para vir aqui. Isso é uma demonstração medíocre. O meu relacionamento com ele é pequeno. Então, mas porque eu tenho algum relacionamento com ele, eu tenho um tratamento diferenciado. Eu posso ligar para ele e ele vai me responder quando eu mando um zap. Quero falar com o senhor. Pode passar um dia, dois. O que é Malafaia? Por quê? Ele falou para mim, depois que eu fui eleito, eu bloqueei mais ou menos uns 300 números de telefone. Tu imagina, um cara desse eleito presidente, o telefone dele tem anos, e por que ele não me bloqueou? Por que bloqueou mais de 300 pessoas? Porque eu tenho um pequeno nível de relacionamento. Tem outros que têm um nível maior de relacionamento com ele. Você já viu aquele negão que anda perto dele, que foi eleito deputado federal? Vai ver a história dele. É amigo dele desde a escola militar. Anda com ele para cima e para baixo o tempo inteiro. Está perto dele. Porque o nível de relacionamento dele é maior. Pode ver qualquer foto, está ele lá. Pode ver. Por que isso? Chego na casa dele, está lá, ô pastor. Ele é crente. Ô pastor, como é que está o senhor? Tudo bem? Está lá. Não fala, não participa de reunião, mas onde o presidente está, ele está. Foi eleito deputado federal mais votado do estado do Rio de Janeiro. Porque ele é militar, carregou o presidente nas costas em exercício. Então ele tem um outro nível. Esse outro nível faz ele entrar no condomínio desse cara a hora que quer. Ele chega na portaria, entra. Eu não. Se eu chegar na portaria, eu tenho que parar meu carro, tenho que dar meu nome, tem que esperar ele fazer um contato lá dentro da casa para ser liberado. Por quê? Porque eu estou num nível menor do que ele. Ele não, ele entra direto para o pessoal ver, não precisa ligar. Porque ele é da intimidade. Meu irmão, se com os homens é assim, você acha que com Deus é como? Quanto mais você busca Deus, mais imagina Deus, imagina o que Ele é, imagina o que Ele tem, imagina o que Ele faz. Escute o que eu vou te dizer. Quando você se aproxima dele, em sexto lugar, ele se aproxima de você. Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Ele vai chegar. Ele reage às nossas ações. E em último lugar, olha o que acontece quando você se aproxima de Deus. Vai chegar um dia, quando você buscar Deus, que você não vai precisar. Então vamos lá, Tiago 4,8, né, que ele deu. Deixa eu botar aqui, Tiago 4,8. Calma. Tiago 4,8, vamos lá. Aproximem-se de Arro e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ok.
Eu não vou ler tudo não, amados, para preservar mesmo minha vista, tá? Mas eu vou falar sobre isso. Não mais buscá-lo, porque você vai estar diante da presença dele por toda a eternidade. Mateus 25:34 diz: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí vai chegar esse dia que você não vai precisar mais buscar. Você vai andar com ele de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Esse é o tempo de buscarmos mais a Deus. Mude o teu padrão. Bom, amados, aí aqui acabou, né? Então vamos lá. Dando aqui o parecer, o final aqui para resumir, o negócio é o seguinte. Ele tá defendendo buscar Deus, né? O Deus terror dele, né? No tempo físico. E em Tiago diz, buscai a Yahweh e ele se chegará a vós, ele se aproximará de vós, né? Assim que tá, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui de novo, amados, porque eu tô com a vista, ai meu pai, deixa eu botar aqui o óculos, não consigo ler com esse óculos, né? Tá bem melhor minha vista, né? Vamos ver aqui como é que tá aqui em Tiago 4:8 mesmo. Veja, tá assim, Tiago 4:8, né? Aproxime-se de Arro, não é nem buscar, é aproximar. Aproxime-se de Arro e ele se aproximará de vocês. Então veja, deixa eu botar aqui o óculos aqui para preservar, né? Mas tá melhor, tá vendo? Ó, tá bem melhor do que ontem, né? Então o que acontece, amados? Quando ele fala a gente se aproximar, como é que a gente vai se aproximar de Arro? Indo na porta que é Yahushua, porque ele é a porta estreita. E a gente entrando na porta que é Yahushua, a gente vai no caminho de Yahushua. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E ele que vai nos levar ao Pai. A partir do momento que a gente vai ao Pai, o Pai, ele nos enche com o Espírito. E nós recebemos esse Espírito. E o Espírito passa a habitar em nós. E não precisa mais da gente ficar aí, da gente buscar. Porque a gente já tem, a gente já recebeu. Nós somos o templo do Espírito e nós recebemos esse Espírito. Então esse Espírito nunca vai se esvaziar. E a gente está se aproximando. Por quê? Porque quando a gente tem o Espírito, nós estamos próximos dele. A gente precisa ficar buscando o que a gente já tem. E nós temos proximidade com ele. Nós temos intimidade com o Pai. E nós falamos com ele a hora que a gente quer. E ele fala conosco a hora que ele quer. É simples assim. Então, o que o Silas está falando de buscar mais a Deus é buscar no sentido de ir à igreja, de dar dízimo, de dar oferta, no sentido disso, tá, amados? E de ler a Bíblia no sentido religioso, para a pessoa continuar no engano da religião, tá? Então, vocês vejam aí o Deus que ele adora, e é esse Deus que a pessoa busca, o Deus Terron, o Deus das trevas, o Deus do caos, o Deus que engana, o Deus que traz o erro, a operação do erro. O Deus que traz esse espírito de engano que enche a pessoa no emocional. E a pessoa se esvazia logo desse espírito. Mas não enche no espírito mesmo, tá? Então, amados evangélicos, católicos, espíritas, vocês que estão no engano da religião, saiam do engano da religião e venha para a luz, que é Yahushua, porque ele é a luz do mundo, tá? Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.